E é isso aí, meus caros ouvintes, caros amigos e amigas. Quem vos fala aqui é o Rodolfo E o Vinícius aqui para mais um podcast, que hoje a gente vai falar sobre o que mesmo, Rodolfo? vamos falar sobre Tim Burton, especial de Halloween sobre Tim Burton e suas obras. Exato! Nada melhor do que trazer o Tim Burton no especial de Halloween, né? Ele que fez várias obras marcantes aí para essa data, sendo, por exemplo, o próprio Beetlejuice, que abriu aqui o nosso podcast, né, com sua trilha sonora. O Estranho Sim, Mundo de Jack, que é um filme que serve tanto para o Natal quanto para o Halloween, né? A com Noiva certeza. Cadáver, o Eduardo Mãos de Tesoura e o Frank Zwini e o Cavaleiro Sem Cabeça, né? Também Muito todos bom, muito bom. temáticos aí de Halloween que ele fez pra gente. Agora ele vai trazer a família Addams também, que eu tô muito ansioso para assistir, quero muito saber, Ano que né? vem, Vini, Acho que é ano que vem, isso mesmo, pelo Netflix. Olha o Merchan aqui de novo. o Eduardo Mãos de Tesoura também cai no Halloween também, né? Opa, com certeza, com certeza. Com certeza cai no Halloween. Clássico, hein? Classicão, Tem os né? Batmans também, né? Tem os Batmans, não todos, né? Só os dois Sim. primeiros, né? O Batman de 89 e o Batman de 92, o Retorno, né? Exatamente, exatamente. O de 89 com Coringa e o Retorno com a Mulher Gato, uma das melhores, foi a Michelle Pfeiffer, né? Que Sim, fez. e o Pinguim. E o Pinguim, que é o Danny DeVito. É, o Danny DeVito. Tô muito bem, né? Atuou muito bem, ficou excelente como Pinguim. Eu até tenho o bonequinho deles aqui. Depois a Tem, gente depois postar a foto depois. no Instagram, a gente posta a foto da minha coleção Tim Burton relacionados aí. E qual é o nosso Instagram, meu amigo Vinícius? É Fala aí. Halloween Cast 1, né, pessoa? Isso, Halloween Cast 1, pessoal. Vão lá. Siga-nos, a gente segue vocês de volta. Opiniões, elogios, críticas construtivas. Tamo lá, pra bater um papo, né? Eu tenho um papo aqui sobre o Tim Burton, falar sobre os filmes dele, quase todos, né? A gente vai falando Sim, aí. Vou começar sim, falando de sim. qual filme, Rodolfo? Qual filme você acha aí bom pra gente começar a falar Meu sobre o Tim amigo, Burton? muitos filmes do Tim Burton me marcaram, né? Eu nasci em 83, tenho 37 anos, né? Eu gostaria de começar com Beetlejuice, cara, que aqui no Brasil, né, recebeu o nome Os Fantasmas Se Divertem, né? Depois, se puder, Sim, a gente passa pro Eduardo Mão de Tesouras. sim, beleza. Beetlejuice, um filme aí de 1988, uma comédia de fantasia que traz a história de um casal que perdeu a vida, né, num acidente de Sim, carro. Teve a casa, então, vendida por umas pessoas que iriam fazer tudo diferente nessa casa, e eles queriam exorcizar esses vivos dessa casa para manter a casa boa, né? Manter a sim, casa sim. como ela era, com as memórias dele e coisa e tal. E eles decidem chamar um exorcista de humanos peculiar, que é o Beetlejuice, né? Que é o E faz Michael merda Keaton, até né? pro lado deles aí também. Michael Keaton, né? E ele veio, trabalhou com o Michael Keaton, depois viria trabalhar com o Michael Keaton nos Batmans, né? Sim, sim. E esse Michael Keaton, que é praticamente irreconhecível, né? A Sim, maquiagem ficou perfeita. Ficou maravilhoso esse personagem do Beetlejuice, né? sim, sim. Tem a Winona Ryder, né, também. Grande Winona Ryder, que está fazendo sucesso aí, fez sucesso também recentemente no Stranger Things. Sim, eu gosto muito dela como atriz, né? Acho o trabalho dela muito bem feito, muito bem feito. E também, assim, né? Além da beleza dela, tudo e tal. As atuações dela são brilhantes, né? Tanto a gente tá vendo Stranger Things agora, e também, né? Começou com Beetlejuice e passou pro Eduardo depois, né? Mãos de Tesoura, Winona Ryder. Né? Sim, sim, exatamente. Foi pro Eduardo Mão de Tesoura, também num papel de protagonista, Sim, ali no Eduardo Mão de Tesoura, que é um outro filme de aventura do Tim Burton, né? Que eu sim, gosto da sim. estrutura de conto de fada que ele tem, né? Que conta com aquela velhinha, começa com aquela velhinha contando a história dele, né? Mas antes de a gente falar do Eduardo Mão de Tesoura, falar que o Beetlejuice, além dos filmes, também rendeu um musical agora, né? Infelizmente não trouxeram para o Brasil ainda. Ticket for Fun, que é famosa
empresa que traz musicais para o Brasil, por favor, tragam aí o Beetlejuice para a gente assistir aqui, que é um musical muito bom. Tem toda a convida nós aí. Tem que trazer, tem que trazer. Tem toda a trilha sonora desse musical, tanto no Spotify quanto no YouTube, né? Tem. E também rendeu desenho animado também. Lembro do desenho, assistia bastante. Muito bom, desenho tão bom quanto o filme, com algumas diferenças do filme, né? Que no filme o Beetlejuice é praticamente um vilão, né? Sim. Já na animação ele não é bem um vilão, né? Na animação ele é amigo ali da Lídia, enquanto no filme os dois têm uma certa rusga, né? Os dois personagens. Porém, essa diferença não faz a animação ser ruim. Ela é uma animação excelente. Quem ainda não assistiu, quem está escutando nosso podcast é mais novinho que a gente, assiste aí essa animação que vai gostar também. Vale muito a pena mesmo. Cara, a questão de maquiagem do Beetlejuice ficou muito bom. Ganhou até premiação de Oscar, né? Sim, sim. Isso marca muito no filme de Tim Burton, né? Essa questão da maquiagem, cenários. Que é o ponto mais característico dele mesmo, né? Essa estética dele que lembra muito o expressionismo alemão, que é uma estética meio torta, né? Não muito certinha. Esse negócio que ele tem de tirar o amor mesmo daquelas criaturas que no primeiro momento que você olha, você tem repulsa, né? De olhar. Sim. E isso a gente entra mais no Eduardo Mão de Tesoura até, né? E a gente olha para o personagem do Eduardo Mão de Tesoura, a gente sente uma certa repulsa por ele, depois a gente vai se encantando por ele, pelas atitudes que ele faz. É isso que eu gosto do filme do Tim Burton, né? Que ele coloca essa estranheza para mostrar para a gente que o que mais importa não é a aparência das coisas, superficial das coisas, né? Mas sim o que está dentro dela, a essência dela, a ação dela, a atitude daquela pessoa em relação à vida e à existência, né? Isso é a principal lição que a gente tira dos filmes do Tim Burton, né? Com essa estética torta deles. Por isso que eu gosto bastante. E o Eduardo Mão de Tesoura tem muito disso, né? É um Bela e a Fera moderno, praticamente, né? A gente pode se dizer assim, né? Que o Edward seria a fera, aquela criatura estranha, e a personagem da Winona Ryder, a Bela, né? É um conto de fada moderno, o Edward Mão de Tesoura. Tem uma estrutura de conto de fada, começa com uma velhinha contando toda a história da cidade, por que nevou a primeira vez naquela cidade, coisa e tal. Um conto bem bonito sobre amizade, sobre amor e sobre olhar de fato as pessoas pelo que elas fazem de fato, porque o nosso verdadeiro ser está nos hábitos que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa beleza, ação, né? Exatamente, né? E isso ele resgata no O Lar das Crianças Peculiares de 2016. Não assisti, preciso assistir ainda. Tem que assistir, muito bom. Excelente, apesar das diferenças com o livro, né? Teve alguns personagens que teve os poderes trocados, né? No livro é um poder e no filme é outro. O autor do livro autorizou as mudanças, né? Isso aconteceu por quê? Porque o Tim Burton, ele tem um problema com continuações. Ele não gosta de fazer continuação. Detesta fazer continuação. Por isso que eu acho que Beetlejuice 2 nunca vai sair. Posso queimar minha língua? Posso e quero queimar minha língua. Com certeza, também quero. Né? Mas é muito difícil porque o Tim Burton ele não gosta. A única exceção de continuação que ele fez foi o Batman, o Retorno, né? Sim, foi a única exceção. O resto ele não gosta. E por isso que teve essas mudanças no Lar das Crianças Peculiares, né? Para ele conseguir contar aquela história num filme só, né? Com começo, meio e fim, num filme só. Que ficou excelente, apesar das mudanças do livro.
vale muito a pena assistir, vale muito a pena ler os livros também, né? São, na minha época era só 3 livros, agora eu acho que lançou mais 2 livros dele ou mais 3, que eu tenho que me atualizar e ler os outros Lares da Criança Peculiares também. O nome do escritor é Han Higgs. Han Higgs, se eu não estou enganado agora, se não me falha a memória. Qualquer coisa a gente vai colocar foto lá no Instagram, aí vocês pegam o nome do escritor certinho, se acaso eu errei aqui. Sim, não, tranquilo. Bom, Tim Burton atualmente tem 63 anos, né? Ele nasceu dia 25 de agosto de 1958, né? Em Burbank, Califórnia, Estados Unidos. Foi casado com Lina Gajcek, né? Em 39 a 91. Depois, né? A gloriosa atriz Helena Bonham Carter, né? 2001 a 2014. Tem 2 filhos, né? Com a Bonham Carter, né? E assim, você tem aí uma espécie de uma enciclopédia, né? Um grande livro aí que fala da vida do Tim Burton. Como que ele começou no cinema? Saiu até, deixa eu pegar o título dele aqui para vocês. Por favor, que aí o Vini vai falar pra gente. O Vini tem uma enciclopédia sobre o Tim Burton. Né? É O Estranho Mundo de Tim Burton, que saiu pela editora Leia, né? É um livro que conta a história do Tim Burton, né? Por algumas notícias sobre a vida dele e tal. Tem até umas curiosidades interessantes, né? Que quando ele era criança, ele era proibido de sair de casa pelos pais, ficava preso. E talvez seja por isso que ele criou essas criaturas estranhas, tudo isso, né? Usou muito a imaginação dele para se libertar desse confinamento. Tem muitas histórias ali. Além do livro também que eu tenho aqui, que foi um livro exclusivo da exposição que teve no Brasil em 2015. Você foi, né? Eu fui na exposição 2 vezes. A primeira eu paguei, foi uma odisseia, foi muito engraçado. Eu cheguei lá, tava esgotado o ingresso. Aí eu tive que comprar o ingresso na mão de uma menina que eu não conhecia. Aí depois fiquei sem dinheiro da condução para voltar para casa, encontrei a menina lá e falei: "Você pode me dar 3,60?" Na época a condução era 3,60. Hoje está 4,40 aqui em São Paulo. Na época aí eu pedi para ela o dinheiro, ela me deu com aquela cara. Se ela estiver escutando o podcast aqui, ela vai saber dessa história aí. Ela vai lembrar. Que bom, pelo menos deu, ela né? vai falar: "Nossa, aquele louco me comprou o ingresso sem dinheiro, tá fazendo podcast hoje em dia." Falando quando foi na exposição do Tim Burton. E me garfou 2,60. Foi a diversão. Foi a diversão. Pode comprar esses 2,60 aí. Opa, olha como é o destino, hein? Eu devolvo. Dá pra comprar um salgadinho, hein? Dá. Mas voltando aqui para a do Tim Burton. Coisa da vida, pessoal. Acontece. Mas foi muito divertida a exposição. Imagino. Foi divertido tanto por você ter sido Tim Burton para ver aqueles objetos originais da exposição, né? Dos filmes dele. Tinha uma roda com as cabeças do Jack lá, né? Porque o Jack é um filme stop motion. Stop motion é um estilo de animação onde tiram foto dos bonecos, né? Para gerar os frames e fazer a animação. No meu canal Asas do Medo, que eu coloquei umas videoaulas de tecnologia sobre animação, e lá eu falei um pouquinho do stop motion. Quem quiser ir lá assistir, pode ir lá. Repete o canal pro pessoal aí, repete o nome. É canal Asas do Medo. No YouTube. Lá que eu coloco, nessa época de pandemia, como eu sou professor, eu coloco lá, eu coloquei videoaulas que eu gravei para os meus alunos, né? Lá, e lá tem essas videoaulas sobre técnicas de animação, sobre a animação que eu coloquei lá no meu canal para os meus alunos e deixei aberto para todo mundo. Se vocês quiserem assistir, pode assistir lá. Canal muito bom, viu? Muito intuitivo ali, né? Na questão de aprendizado. Vale muito a pena e se diverte também.
Obrigado, pessoal. É nóis. Canal Asas do Medo, pessoal. Não esqueçam, vão lá, inscrevam-se, curtam lá os trabalhos do Vini, deixa o like lá e vai espalhando para os colegas aí, familiares e para os demais. Né, meu amigo? Isso. Aí tinha uma roda lá na exposição, né, com essas cabeças do boneco, né, que ficava girando. Aí você olhava num ponto fixo e você parecia que via o Jack se mexendo, Ai, que né? legal. Muito da hora, muito da hora. Além de um escorregador que eu fiquei meio entalado no final, precisei de ajuda para levantar do escorregador. É por isso que agora Você eu estou no causou, hein? processo de emagrecimento. Você causou, hein? Nossa Senhora, foi divertido demais. É a primeira vez que eu fui, depois eu consegui ir de graça, porque no Museu de Imagem e Som aqui de São Paulo, não sei se ainda está assim hoje em dia, tá, gente? Teve a pandemia, fiquei em casa, não tive como sair, etc. E eu não me perdi muita coisa, não sei como está hoje, tá? Então essa informação, não sei se está valendo. Vocês pesquisem aí para ver se ainda é assim. Mas na época, você chegava lá às terça-feira, 9 horas da manhã, você pegava o seu ingresso de graça, Que via a legal. exposição e curtia tudo das exposições ali. Tanto que eu fui nessa exposição, eu consegui, na segunda vez eu fui de graça, na exposição que teve do Tim Burton ali, eu fui de graça, na de quadrinhos que teve também. Então tem essa vantagem aí, às terças-feiras, no Museu de Imagem e Som. Mas vocês pesquisem para ver se isso vale ainda hoje, tá, pessoas? Se não mudou Que legal. regra, essas coisas. Bom Né? saber, cara. Bom saber. Muito bom saber disso daí. Não, Né? acontece muita coisa. É, a gente perde muita coisa da nossa vida aqui no Brasil, é, porque a gente gosta de caçar só notícia ruim, de perder tempo só com esse jornalismo que de manhã é tragédia, no almoço é tragédia, de Da noite é mais Atena, tragédia, né? tragédia. Perde tempo só com essas coisas, e aí acha que o Brasil não é bom, que o Brasil é um absurdo, que o Brasil nunca vai dar certo, que não sei o quê, e blá blá blá. Mas na verdade acontece tanta coisa nesse país, pessoas. Tanta coisa de graça, que você tem a oportunidade de ir lá, pegar seu ingresso, ver, que nem agora. Não tem muito a ver com o assunto do nosso podcast, Aham. mas vou falar para vocês, para divulgar, aqui em São Paulo, para quem for de São Paulo, tá tendo a exposição do Ayrton Senna, de Que graça, legal. no Shopping Vila Lobos. É uma exposição de graça, você faz a sua reserva e vai. Então, tem coisas acontecendo, né? Coisas boas acontecendo para as Que pessoas legal. curtirem, as pessoas O Vila terem boas Lobos é experiências. Pinheiros ou não? Perto do É parque lá. Pinheiros, é Perto do Pinheiros, parque, né? Eu conheço. né? Então, voltando à exposição, a exposição falava toda a trajetória dele, desde do início de carreira na Disney, trabalhando em animações que não tinha a cara dele, como O Cão e a Raposa, né? Que ele fez os desenhos da animação. Então ele Que começou dessa forma, então. ele começou dessa forma, que é até uma coisa para a gente aprender de lição, né? Hoje em dia, principalmente as pessoas mais, os jovens de hoje, né? Adolescente, que acha que tem que fazer só o que gosta na vida para progredir. E veja, Não é bem assim, não. o Tim Burton, ele começou fazendo um estilo de animação que não era a cara dele, que não tinha a alma dele ali, que ele não gostava de fazer, né? Mas Sim. que ele fez, ganhou dinheiro, aprendeu muita coisa com aquilo, né? Uhum. E assim conseguiu conquistar a sua carreira, fazendo agora as coisas mais ao estilo dele, à cara dele. Né? E a gente na nossa vida tem esse processo mesmo, né? A gente tem esse processo de começar muitas vezes com coisas que a gente não gosta, que não é a nossa cara, para assim conseguir recursos para crescer, né? E hoje em dia, com as redes sociais, muitas vezes a gente escuta que não, a gente deve fazer só o que a gente gosta, que não sei o quê. Quem me dera se fosse assim. Né? As pessoas perdem oportunidades de ganhar recursos para realmente realizar esse sonho, esperando esse momento ideal que nunca chega. Então, pegando a história até mesmo do Tim Burton, a gente aprende que, olha, ele começou por um negócio que não gostava e cresceu a partir daquilo, né? A Pegou Disney viu o talento experiência, né? dele, pegou Teve ganhos, experiência. né? Exatamente.
teve ganhos. Exatamente. E foi crescendo com isso, e foi crescendo com isso. E é isso que a gente tem que aprender na nossa vida. Muitas vezes a gente vai fazer um negócio que a gente não gosta, que não é a nossa cara, mas a gente tem que ter a inteligência de começar a guardar dinheiro, de começar a investir, de começar a cuidar, a pavimentar as coisas que nos ajudem a colocar no caminho daquilo que a gente gosta, né? Em geral, é uma poupança rentável, né? Não só guardar dinheiro debaixo do colchão, porque debaixo do colchão não tem nada. Exatamente, Fica parado, exatamente. E desvaloriza, né? se o dinheiro ficar debaixo do colchão, a gente vai perder o dinheiro aí pela inflação e vai conseguir comprar nada. Tem que investir, tem que colocar num negócio que gere mais valor mesmo, né? De fato. E aí, então, você vai e procure a Rico. A Rico está totalmente à disposição para você realizar esse tipo de investimento e trabalho. Procure o pessoal lá na rico.com.br. Aquelas propagandas, exatamente, né? mais um merchan que a gente tá fazendo de graça. E tem aquele pessoal que paga o programa, né? Para fazer o merchan. Não, e o pior, pessoas, nossos ouvintes, é que a gente faz os merchan aqui sem receber nada. É um negócio impressionante. É o que a gente convive no dia a dia, né? Com a aplicativo do Rico, né? Rico Investimentos, HBO Max, Amazon, Netflix, tudo, né? O que a gente usa, a gente sabe que é bom, então tem que espalhar, tem que espalhar mesmo. Sim, com certeza. Não deixe seu dinheiro parado, faça o dinheiro andar de forma correta. Vai na Rico. Exatamente. Hora do merchan, vamos lá. Hora do merchan. Ó, vocês aí, ó, se tiver alguém da Rico aí escutando esse podcast, viu o nosso merchan, fale com a gente. A Rico é da XP, então se alguém da XP ouvindo aí, ó, com nós aqui, hein? Tamo aqui. E assim, pode falar. Ficou muito marcado, né? Contando de forma, né, magnífica a história do Tim Burton, com muito conhecimento. E ficou muito marcado em mim, né, além do Beetlejuice, como a gente estava falando agora, do Eduardo Mãos de Tesoura. E você percebe, né, o que ele aprendeu lá atrás, o que ele convive, o jeito dele, o estilo dele ficou bem representado, né, assim, na minha opinião. Principalmente no Eduardo Mãos de Tesoura, né, ali, né. Aquela agonia, aquela coisa, né, foi o primeiro trabalho com Johnny Depp, né, de um longo, né, uma longa parceria, foi acho que ali o primeiro trabalho do Johnny com ele, né. Sim. Com Tim Burton, no Eduardo Mãos de Tesoura. Uhum. E assim, é um filme que marca gerações, né? Marcou gerações de garotas, de rapazes, né? Pessoas que são mais de idade agora, que já tinha idade, era mais idade naquela época, né? Para muitos ali, a Winona Ryder foi a namoradinha, né? De muitos adolescentes, jovenzinhos, né? Que estavam ali saindo da infância para a adolescência. Eu fui um deles. Para muitas meninas, o Edward, né, o Johnny Depp naquele filme, naquele personagem, foi muito, né, paixão de muitas meninas. Acontece, gente. Acontece, né? Normal. Como o Cirilo amava Maria Joaquina no Carrossel, nós também, assim, desse jeito. Sim mesmo. Com certeza. Mas pode continuar, meu amigo. Sim, esse filme ele é um pouco até autobiográfico, né? Se a informação que está naquele livro, Estranho Mundo de Tim Burton, realmente procede, esse filme se torna até autobiográfico e ele é totalmente atemporal. Sim. Né? Porque, infelizmente, ainda hoje, a gente vê as coisas só de maneira superficial. A gente não olha as atitudes, a gente não olha o que de fato o outro está fazendo, né? Que é bom. A gente só vê o superficial mesmo, muitas vezes medindo pela nossa própria régua mesmo, né? E causando vários transtornos até. Sim, que na hora que as mulheres começam a competir, né, uma com as outras, no corte de cabelo, né, que o Eduardo vai, né, dando trato na mulherada, começa a competir, né, que é o externo só, né. Só o externo e tal. E esse filme trata disso muito bem, dessa temática de olhar, de fato, para as atitudes, né, pro que as pessoas estão fazendo, de fato. Não muito o que elas falam ou para o que elas aparentam, né? Mas o que ela está fazendo de fato, né? E essa é a grande moral aí desse conto de fada moderno, que é o Eduardo Mãos de Tesoura. E é por isso que ele marcou tanta geração e ele continua sendo atemporal, porque
É, essa nossa incapacidade de ir para a essência das coisas é um negócio que está na filosofia desde a Grécia Antiga, né? Sim. Desde a Grécia Antiga isso está na filosofia, né? O Aristóteles, cara, olha, num podcast de Tim Burton a gente vai falar de Aristóteles, mas vamos lá. Logo veio o Chesterton, hein? Hoje não, hoje é o Aristóteles. Na época anicômico de Aristóteles, né, o Aristóteles já tem frases do tipo, claro que ele não colocou com essas palavras que eu vou falar agora, que é a pessoa prefere os seus cortes de cabelo às atitudes, né? Fica vendo mais a aparência do que as atitudes. Ele tem frases desse tipo naquela época já, né? Então, é um negócio de fato atemporal e que marca tanto que, infelizmente, essa mensagem vai continuar sendo forte por todo sempre. Porque, por nossas próprias limitações, né? A gente, às vezes, enxergar de forma mais superficial as coisas é uma própria defesa da gente mesmo, né? Sim. Contra a possível maldade, né? Porque se a gente vê uma imagem de um monstro, a gente automaticamente fala, não vou ali, ele vai matar, né? Isso é até um artifício de defesa mesmo, né? Por isso que Sim, é instinto, né, da pessoa. instinto da pessoa, por isso que esse tipo de reflexão sempre continuará existindo. Sim, sim, sim. Entra um pouquinho também na reflexão do filme do Estranho Mundo de Jack. Que não vamos falar agora, é o próximo, Estranho Mundo de Jack. Que é o nome original, que eu gosto mais, The Nightmare Before Christmas, que é o Pesadelo Antes do Natal. Eu acho que devia ser traduzido dessa forma, porque capta mais a história do filme, realmente o Pesadelo Antes do Natal, do que o Estranho Mundo de Jack. Aí beleza, né? Foi que foi, né? Pegou corpo, né? No Brasil, ainda bem. Eu não entendo, por que eles, assim, eles acham que não vai emplacar um título desse, um nome desse no Brasil, por mudar, assim, que a gente vê muitos filmes, né? Os títulos originais, eles mudam de forma drástica, né? Sim, sim, sim. Não, mas é isso mesmo. Acontece deles achar que aquele título não é vendível para aquele país, para a cultura daquele país. Aí eles colocam outro título. E eu até compreendo, porque se a gente pensar, naquela época, na década de 90, o Halloween no Brasil não era uma coisa muito forte. Não mesmo. Né? Ele está ficando cada vez mais forte agora, com o advento da internet, com a cultura pop. Graças a Deus, que eu gosto muito do Halloween. Sim, sim. Vai ficar mais forte ainda, se depender de mim. Ah, com certeza. Né? Então, colocar o nome como Pesadelo Antes do Natal, talvez as pessoas não iriam entender, mas pesadelo por quê? O que tem antes do Natal que é um Halloween. pesadelo? Né? Aí, no próprio nome já tá dando essa dica, tá falando do Halloween, né? Sim. Aí, por não ter sido algo muito forte na década de 90, ainda aqui no Brasil, estava começando a ser, né? As coisas de terror, as coisas góticas, estavam começando a ser no finalzinho da década de 80 para 90 aqui no Brasil, tanto que em 94 a gente teve a Ramp, né? Sim. Novela, que novela boa, cara. Essa novela foi fantástica. Foi fantástica essa novela. Era criança, assistia todo dia. Pra quem gosta de filme trash, histórias trash, a Vamp é um prato cheio. Perfeito. Por isso que ficou o nome O Estranho Mundo de Jack aqui pro Brasil. Né? Que conta a história do rei do Halloween, que está cansado de ser rei do Halloween. Né? E quer ser uma outra coisa que ele não é. E aqui está o Tim Burton falando de novo. Não fuja de si mesmo. Não fuja da sua essência. Sim. Seja o que você é. Se entenda. Se autoconheça para alcançar a sua própria felicidade. Que é esse o processo do Jack. É um processo de autoconhecimento, de tentativas e erros, até ele entender que a felicidade não está em canto nenhum além dele mesmo, além do que ele é. Né? Isso é um aprofundamento que ele teve na mensagem do Eduardo Mãos Tesouras, né? Agora do Estranho Mundo de Jack, né?
trazendo a importância do autoconhecimento. E isso, para mim, né, eu acho que é por isso que eu sou assim hoje. Né? Por quê? Porque eu já via nessas obras a importância de autoconhecer. Essas obras já construíam em mim, já colocavam em mim esse negócio de que, olha, você tem que ser você mesmo, buscar sua essência, se Sim. autoconhecer para fazer escolhas melhores e etc. Eu vou percebendo que isso já está nesses filmes que eu assistia na infância. Isso é maravilhoso, Que a né? melhor Isso coisa é é maravilhoso. você ser você mesmo, né? Não se Uhum, vender uma outra pessoa, um outro perfil, né? Para fazer parte de uma turminha aqui ou ali, né? No caso. uhum. Exato. E curiosidade sobre esse filme: apesar de o Tim Burton levar fama como diretor desse filme, ele não é diretor desse filme. O diretor desse filme é o Henry Selick, que também dirigiu o Coraline, né? Uhum. Mas por que então o Tim Burton leva o nome maior que o diretor nesse filme? Porque a Disney, apesar dos sucessos posteriores do Tim Burton, não estava muito confiante ainda no Tim Burton fazendo uma animação. Olha só como as coisas, hein? Aí a Disney gostou do projeto do Estranho Mundo de Jack, que é um poema que o Tim Burton escreveu. Quem quiser pode comprar o livro O Estranho Mundo de Jack, que foi traduzido para o Brasil. O livro foi lançado aqui na época da exposição, o poema original, e também na edição especial Você do tem o poema? filme que saiu em DVD, tem o poema sendo recitado lá também, né? Que legal. Que o Tim Burton escreveu. O desenho dos personagens, a caracterização, a estética, foi o Tim Burton mesmo que desenvolveu tudo, que desenhou tudo que fez mesmo, foi ele mesmo Ah, que fez. E a ideia desse filme surgiu porque o Tim Burton estava passeando e ele viu as lojas trocando a decoração do Halloween para o Natal. olha só que interessante. Né? Aí ele pensou, então eu vou criar uma história que fale mais ou menos essa transição das datas aí, né? Que misture o Sim. Halloween com o Natal e escreveu o poema, depois vendeu o projeto para a Disney e criou o filme, né? Que deu super certo. Que na época, para você ver também, não saiu pelo selo Disney. O Estranho Mundo de Jack tá com o selo Disney agora, recentemente, porque a Disney percebeu que vende muito bonequinho. Aí falou, então vou Olha colocar o só. selo Disney aí. Caramba, hein? Mas Tem como são as antigamente, coisas, né? a Disney achou um filme assustador para as crianças, porque ia dar medo nas crianças. E então colocou no selo mais adulto, né? Saiu no selo Tostini, que é um braço da Disney, uma empresa da Disney, que Hum. faz filmes para um público mais adulto, né? E caiu nas graças, né? Isso, isso. Aí na época saiu nesse selo. Hoje em dia, que a criançada toda adora o Jack, que eles viram que não ficou assustador para as crianças, que as crianças querem ter um bonequinho, quer ter tudo do Jack, até hoje, né? Você também Aí a tem, né? Disney, eu também tenho, tem vários Jacks em casa, um monte. Nossa, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Jacks aqui em casa. Nossa! Tem bastante mesmo. O Vinícius é um. O Vinícius que deu uma parte do dinheiro aí. Não, ficou rico aí, Legal. gás de mim. Que legal. Aí a Disney viu isso depois, né, do tremendo sucesso e decidiu então tirar o selo Tolstine da produção e colocar o selo Disney ali, né? Então, a história do Estranho Mundo de Jack é muito legal por causa disso, né? Para ver também a importância que a pessoa tem de experimentar as coisas na vida, né? De tentar, Sim. de tentar, né? De arriscar, mesmo que não vai dar muito certo, não sei o que, vai assustar, mas diferente aqui, vou fazer, vou não sei o que vai dar certo. Então, além da moral que o filme nos traz,
se a gente pega as histórias por trás de bastidores, a gente aprende tanta coisa também, né? Verdade. Passa muitas lições, né? Muita reflexão, né? Para se fazer. Uhum, Reflexões, né? Perdão. Muitas reflexões para se fazer. uhum. Aí o Estranho de Jack rendeu mangá, tem mangás, tem um mangá que conta a história do Zero e tem um mangá que adapta o filme, Que o legal. Estranho de Jack, porque faz muito sucesso no Japão, os japoneses adoram o Estranho de Jack, tanto que no Japão a Haunted Mansion do parque da Disney japonesa, ela também se transforma no Estranho Mundo de Jack Que no legal. Halloween e no Natal. Enquanto na de Paris, não. Na de Paris ela permanece sendo a Haunted Mansion tradicional. Né? Entendi. É o Nightmare Before Christmas mesmo, né? Que legal. É. Cara, o que me marcou também né, essa essência do cinema de Jack, né? Assisti muito tempo, eu preciso retomar, né? Pra assistir, pra lembrar certas coisas. É aquele cachorrinho fantasma também, cara. Não, o Zero é maravilhoso, ele é bem bonito. Zero, é o Zero. E basicamente salva o Jack dele mesmo. Há paralelos, há semelhanças no que compõe a Nova Cadáver com Não, Nightmare Before Christmas, são de bem não, distintos ali. não tem Pra ficar semelhança. isso Aí bem é claro é pro uma nosso teoria ouvinte. maluca. Uma teoria maluca, né? Porque como a estética do Tim Burton ela é muito semelhante, né? Sim, sim, você Muito percebe, parecido. né? Em suas obras, uma puxa a outra. Aí a pessoa fala, não, aquele molequinho do Frank Zuini é o Jack criança. O Vitor do A Noiva Cadáver é ele adulto. E o Jack é ele morto e o Zero é o cachorrinho que acompanha ele. Na verdade, não, tem nada a ver. Tem nada a ver, né? Mesmo porque o Jack ele não tem um tempo certo para se passar a história, mas o Frank Zuini se passa no subúrbio americano, mais ou menos década de 40, essas coisas, e a Noiva Cadáver se passa na era vitoriana, no século XIX. Então, como é que uma criança vai ser o adulto do século XIX, sendo que ela está nos anos 40 do século XX? Verdade. Pura O verdade negócio isso daí. não orna muito, mas os fãs adoram essa teoria maluca aí de que uma coisa tá ligada com a outra. É que nem a teoria da Pixar, não, que o filme da Pixar é uma grande história, tudo junto, que não sei o quê, mas não tem nada a ver uma com a outra, não. Tá certo, tá certo. Então, ó, querido ouvinte, não tem paralelo nenhum, não tem algo que ligue um ao outro, ou puxa um ao outro, principalmente do Jack pro Novo Cadáver, são bem distintos. Meu amigo, a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Você até comentou no podcast passado, né? Que nós estávamos falando. O que você tem a dizer? Esse filme é muito bom, cara. Da Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Eu gosto bastante dele. Sim, que foi baseado num livro, né, do Washington Irving. É um livro do mesmo nome, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que é uma história aí que marca a cidade de Sleep Hollow. É uma cidade real, tanto que no Sim. Halloween fica maravilhosa, toda decorada com coisas do Cavaleiro Sem Cabeça, porque de fato as pessoas daquela cidade abraçaram o folclore, né? E decoram ela no Halloween com Cavaleiro Sem Cabeça, fazem tudo, né? E a Sim. história do Cavaleiro Sem Cabeça traz também esses personagens estranhos do Tim Burton, que carregam um certo heroísmo, né? O professor Ichabod Crane, ele é uma pessoa esquisita, vamos, convenhamos, ele é esquisito, né? Sim. Mas traz o heroísmo da história. E o Sim, próprio Cavaleiro Sem Cabeça também, ele não é bem um vilão, ele só quer ter uma cabeça. E o cachorro do vizinho começou a latir. sem problemas. Normal. Normal. Ele recebeu o nome de Sleep Hollow, né? Lá fora. Sim, sim, que é o nome da cidade. É o Cidade, né? nome da onde se passa a história, né? Sim. Sleep Quem Hollow. controla ele é uma bruxa, alguma coisa assim, se eu não me engano, né? Que eu assisti há muito tempo atrás também. Uhum, uhum. É uma bruxa. No filme é uma bruxa. No livro não tem esse controle de bruxa
se eu não estou enganado agora, Que no invoca ele, né? livro, o Cavaleiro Sem Cabeça ele aparece nos Halloween porque ele quer sempre ter ele quer ter uma cabeça nova, ele quer recuperar a cabeça dele, né? No filme do Sim. Tim Burton, se quiser aprofundar um pouco mais a história do Cabal de Crane, né, criar essas coisas das bruxas e tal, colocou lá que ficou excelente. Ficou bom. Ficou bom, funcionou. Johnny Depp também atuando muito bem, né? De novo, Sim, mais um filme com ele. sim. Também, nossa, ficou fantástico. E eu gosto, né? Porque trata desse folclore, dessa lenda, né? Do Cavaleiro Sem Cabeça. Então, assim, um filme que me prendeu bastante, cara, também. Uhum. Me prendeu muito. Não espera. Assim, quando você vê no filme, né? Eu imaginava, naquela época, né? 99, 2000, que você imaginava ele como um monstro, um vilão, que quer matar, quer ter cabeças. Não imaginava que ele não fosse, né? Uma marionete, né? E o que aconteceu com ele na história, né? Como se passa no filme. Você não imagina que ele tem um lado bom, né? Sim. Não se imaginava isso daí. Foi de 99 esse filme, né? Bastante tempo atrás já. Aí. Então, sim, é um filme que também me marcou bastante e ganhou o Oscar de melhor direção de arte, né? Merecidíssimo, porque de fato é lindo. É um filme lindíssimo. Marca muito nessa direção de arte, maquiagem do Tim Burton, além dos roteiros, marca muito. Traz Né? de novo um pouco do expressionismo alemão pro filme, né? Tim Sim. Burton é totalmente. Ele gosta do expressionismo alemão. Quem assistiu obras como o Gabinete do Professor Caligari, Nosferatu, dentre outras obras aí, vai perceber que essa estética desses filmes lembra muito aí a estética do Tim Burton. Sim, sim. Sim, e aquela coisa sombria também, né? Muito marcado, né? Nesse mundo, nesse ambiente que ele provoca, que ele cria, né? Sim, sim. E agora eu quero falar de um filme, para a gente falar da relação dele com o Vicente Price, que eu não sei se você assistiu, Rodolfo, que é o Ed Wood. Não assisti, preciso assistir também. Assiste aí, é muito bom. O Ed Wood é baseado em fatos reais, que conta a história do pior diretor que Hollywood já teve. Caramba! Né, que fez filmes como Plano 9 do Espaço Sideral, A Noiva do Monstro, filmes bem trash, tudo. E o do Ed Wood era aquele trash Foi ele que mesmo. fez aquele do Drácula, que ele queria chamar o Bela Lugosi, não conseguiu, usou Sim, algumas imagens. sim, A história eu exatamente. sei, mas precisa assistir o filme. Exatamente. E você assiste os filmes do Ed Wood, trash do. Por quê? Vou ver. Porque os caras caem, o cenário cai junto. É o desastre total, mas é divertido demais. E é divertido e é legal, por quê? Porque você vê uma pessoa que, mesmo não tendo recurso nenhum, fala, eu vou fazer. E pronto. E fazia. E fazia. E fazia. E os filmes dele vendem até hoje. E tanto que você falou que ele fazia, que acho que deu algum problema no contrato com o Bela Lugosi, ou não deu certo, né, chamar, que o vampiro ficava sempre com a capa, né, no rosto. Sim, não, o problema que era outra teve. pessoa, né? Tipo, fazendo que fosse o Bela Lugosi, né? O problema que teve foi mais no final da carreira do Ed Wood. Ele conseguiu uma boa relação com o Bela Lugosi, teve uma certa amizade, tanto que o Bela Lugosi trabalhou no filme A Noiva do Monstro, Plano 9, do Espaço Sideral, tudo. Foi os filmes de finais de carreira aí do Bela Lugosi, né? Esses filmes. Mas, no final, quando o Bela Lugosi estava perto de morrer, o Ed Wood descobriu que ele se drogava. Muito. Entendi. E aí ele não conseguiu mais gravar mais nada, não conseguiu mais fazer mais nada. E então, acabou por isso que ele improvisou, então, colocando aquele outro vampiro, né? Exatamente. Do rosto, né? Por isso que ele improvisou. Exatamente. Entendi. E essa relação que o Ed Wood tem com o Bela Lugosi, essa relação de amizade, de admiração,
a gente encontra paralelo na relação do Tim Burton com o Vincent Price. Tanto que o Tim Burton tem um filme, né, chamado Conversations with Vincent Price, de 94, né? E por isso que o Tim Burton colocou o Vincent Price no Eduardo Mãos de Tesoura, também. Que legal. Que criou o Eduardo Mãos de Tesoura. E por isso que um dos primeiros filmes do Tim Burton foi um curta-metragem chamado Vicente, que era um menino que queria ser Vincent Price. 82, né? Que recitava Edgar Allan Poe, gostava de terror, de horror, e fez homenageando o Vincent Price. E essa relação que o Ed Wood tem com o Bela Lugosi tem esse paralelo com a relação do Tim Burton com o Vincent Price. Que legal, né? Que legal, muito bom. E o filme do Ed Wood é muito bom, eu aconselho as pessoas a assistirem. Vou procurar, Vini, para assistir. Conta toda a história. Por cima a história do Ed Wood por causa do Bela Lugosi, mas vou procurar me informar mais, vou procurar assistir. E assistir também o filme do Ed Wood também, pessoas. Sim, vou assistir. Ele é o primeiro diretor de Hollywood, mas é divertido ver o experimentalismo dele, né? A coragem de experimentar, mesmo ninguém gostando, mesmo ninguém querendo, mesmo todo mundo... Tem que tentar, né, cara? Você vai saber se vai dar certo tentando, né? E o Bela Lugosi tem uma das cenas mais memoráveis da carreira dele num desses filmes, né? Na Noiva do Moço, um monólogo sobre puxar as cordas, né? O Bela Lugosi faz de tal forma que parece que estava contando algo, querendo expressar algum sentimento real dele mesmo. Né? Que legal, Vini. Muito bom saber disso. Vou procurar, né, assistir os filmes do Ed Wood, vou procurar assistir o filme do Tim Burton, que repito, né? O que eu sei foi por cima, né? Principalmente por essa história do Drácula, né? Com o Ed Wood aí, que depois virou vampiro cobrindo o rosto, né? Mas muito bom saber. Pessoal, obviamente, não vamos falar em todos os filmes, são muitos filmes, são muitas obras do Tim Burton, né? Estamos dando uma pincelada aqui por cima nesse especial. O Vini, um especialista praticamente em Tim Burton também, né? Então a gente vai falando aqui do que, né, marcou muito a gente, né, com o Tim Burton, os filmes, tudo. Que nem um filme que me marcou bastante também, continuando, foi A Fábrica de Chocolate. Perfeito, né? Sim. Filme baseado em livro também, né? Sim. O remake que ficou melhor do que o antigo. Sim, eu gosto dos dois, mas o remake ficou melhor. Eu acho que ficou melhor porque aprofundou na história do Willy Wonka. Sim. Mostrou mais do lado humano do Willy Wonka. Né? Da onde ele veio. Sim, né? A origem, né? Por que ele veio? Então eu gostei mais por causa disso. Também. Combinou muito com o Tim Burton. Ficou bem legal. Gosto das músicas desse filme. A trilha sonora é muito boa, né? A trilha sonora é muito boa. Os Umpa-Lumpa cantando são muito legal, né? Muito legal. O filme todo é muito bom. O filme é muito bom. Todo filme. O filme é muito bom. E lá tem, né, a ex-mulher dele, né, como a mãe do menininho, que eu esqueci o nome dele agora também, consegue o último ticket, né? Isso. O filme também tem uma mensagem, né, importante para passar, né, da esperança, se eu percebo, né, de você ter sempre esperança, né? Exatamente. E você vê, né, a pureza daquela criança, né, a esperança daquela criança em ajudar a família e conseguir o ticket, né? Em poder fazer as coisas, que ele não acaba desistindo, né? Nessa pureza que ele tem, né? É aquele filme que traz a mensagem: apesar do mundo, você pode ir longe. Sim. Né? Você não precisa mudar, você não precisa deixar de ser puro, você não precisa deixar de ser criança, você não precisa ficar maledicente junto com o resto. Você consegue conquistar as coisas com honestidade, com esperança, com sinceridade, com bondade, né? A mensagem desse filme. Sim, é um filme muito bonito, né? Um filme que você assiste com toda a família. E isso marca muito, né? Tem os avós, né? Que moram na mesma casa lá com o pai e a mãe e tudo. O avô vai com ele, né? Aí vai mostrando, né? A certa criação de certas crianças, né? O gordinho, a menina mimada,
O Uhum. menino do mundo eletrônico, tudo tal, né? Vai mostrando bem o estereótipo, né? De cada criança, né? O bonzinho ali, né? O que realmente respeita os pais, ajuda, que é o menininho lá que ganha, né? O prêmio no final. Então vai identificando cada estereótipo, né? E como é que funciona cada pai ali naquele estereótipo para a criança se tornar chata, né? Daquele jeito, né? Exatamente, que o problema maior está nos pais, Sim. E ele vai né? vendo isso, né? Tanto que ele vai falando, né? Uhum. Uhum. Nos lugares que vão passando. Isso é um negócio, eu como professor, vejo isso também nas escolas, tudo que eu trabalho e tal. Quando a gente tem uma criança muito problemática, é porque os pais também são, né? Sim. Sim, é. A criança ela não aprende do nada, né? Ela não fica assim do nada, né? Ela se Exatamente. espelha, ela imita, né? Ela tem essa certa idade, essa tênue idade, né? Da infância até a adolescência, ela vai imitar, né? O comportamento dos pais, Uhum, né? No caso, muitas das uhum. vezes, né? Mas, sim, é um filme que marcou bastante, né? Os Lumpa-Lumpas foram muito bem feitos, o cenário, a história, o enredo, né? Essa coisa da esperança, da perseverança, né? De você, né? Respeitar pai e mãe, né? Respeitar os entes da sua família. Sim. Que aí, né? Criou um laço, né? Mesmo o Willy Wonka não querendo, né? A figura do Johnny Depp, né? Criar esse laço, ele acabou, né? Criando esse laço e não entendia até no final, né, Vini? Porque o menino não queria, né? A Uhum, fábrica, porque ele não queria ficar longe da família dele. sim. E aí o Willy Wonka cai em si, né? Vai reencontrar o pai dele, né? Eles se reatam lá, que ele fica, né? E tem aquela marca do Tim Burton, né? É um negócio meio, um mundo meio louco, né? Que é uns negócios bem diferentes, né, Vini? Você Uhum, tem um nome para isso, depois você pode falar que mexe com o William Wonka, né? E vai reato com o pai dele e ele vai atrás do menino de novo, né? sim. Aí ele faz uma outra proposta e dá tudo certo, porque ele mostra ali que a essência, né, do que é realmente a família, né? E a importância Exatamente. dela também. Exatamente. Muito bem feita, uma mensagem muito positiva. Eu recomendo, quem não assistiu, assista, né, também o clássico anterior, né, que é o ator dos memes, né? O Willy Uhum. Wonka lá. E depois assista, né, esse do Tim Burton, que marcou para mim também muito, marcou. Só me permite indicar mais um, depois eu deixo com você tudo aí, que também mexeu muito comigo recentemente. Não esperava que fosse dessa forma. Foi o Dumbo, cara. Dumbo. Dumbo é um filme bom. É Gostei assim, muito. Gostei muito. é, eu particularmente achei o filme parado. Eu esperava mais desse filme do Dumbo. Mas ele é um filme bonito. Ele é um Bonito, filme cara. Eu achei isso bonito. mesmo. A palavra é bonito. Um filme muito bonito, né? Toca o coração. Traz, traz aí a mesma essência da história do Dumbo, só que com alguns elementos a mais, né? Sim. E é bonito o filme do Dumbo, né? Bonito. Nossa, é muito bonito. Tem Toca o toda a coração, estética cara. Não, toca o clássica do Tim coração. Burton, Toca o coração e a alma, cara. Pode sim. continuar. Tem toda a estética clássica do Tim Burton, nos parques de diversão, no próprio circo. É, tem até a música principal do Dumbo lá, da mãe, né? Mas não cantada por elefantes, coisa e tal, mas cantada pelas crianças. Sim. Todo A o única drama do coisa que Dumbo, eu né? O fiquei. drama dele, de querer encontrar a mãe dele, de trabalhar no circo, as crianças junto, né? As crianças entraram no lugar dos ratinhos, né? Que tem Uhum, animação. Como uhum. chama a atriz do Lar das Crianças Periculares, que também é do Dumbo, eu gosto muito dela também. Eu esqueci o nome dela, calma aí. Vou pegar aqui. Excelente atriz, excelente atriz. Colin Farrell Eva também Green. atua muito Eva bem. Green. Como? Eva Green. Eva Green. Não, essa atriz é fantástica. Ela combina com o filme do Tim Burton. É incrível, cara. Combina, Você combina, combina. combina. É aquela coisa que parece um desenho dele mesmo. Parece. Parece um desenho dele mesmo. E ela ficou fantástica nesse filme. É... Ficou. A única coisa que eu fiquei chateado desse filme foi que eu queria ver o Tim Burton fazendo a música O Pesadelo do Elefante, de fato, sabe? Que nem na Hum, animação. Que eu acho sim. que é maravilhoso. Sim, E realmente faltou. ele colocou a música, fez uma cena lá, só que colocou ela como só instrumental.
e não como um pesadelo que o Dumbo teve, né? Algo que Sim, está acontecendo ali de verdade. Que mostra também um pesadelo pro Dumbo. Não deixa de ser um pesadelo aquela coisa pro Dumbo. Que ele está sendo explorado praticamente, sim. perdeu a mãe, não sabe onde a mãe tá, quer voltar para a mãe e coisa e tal. Então não deixa de ser um pesadelo mesmo. E o Casa, legal é o casa dele. pessoal ajudando no final, né? Sim, sim. Danny DeVito também atuando muito bem, né? Uhum. Quando ele vai pro circo, né? Mais moderno, com mais Sempre nos cacife e filmes tudo, e aí tem esse momento de libertação, né? O momento do reencontro, da libertação, que ele vai conseguir sair com a ajuda dos amigos, né? Do circo antigo, uhum. do Danny DeVito. Sim, o dinheiro não tá Foi um acima de filme tudo, né, cara? de retorno do Michael Keaton pro cinema também, O né? cinema também, mais uma vez, né? Trabalhando junto Uhum. com o Tim Burton, né? Ali, o elenco do Batman, né? Só faltou Michelle Pfeiffer, né? Uhum. E o consagrado, o glorioso Jack Nicholson, né? Mas olha, eu recomendo. Eu gostei muito, me tocou, cara. Opinião Não, minha. O é um filme me filme bonito. tocou. É um filme bonito. Ele é É um mais filme muito bonito. parado, sim, tudo, né? Mas assim, me tocou bastante, cara. É um filme que, porra, comove, cara. Você fica pegado ao Dumbo de vez nesse live action. Ele, né, vestidinho de palhaço, com medo de voar. Nossa, muito legal. Muito legal. Muito legal mesmo. Muito Muito legal. bacana. E você vê, né, a dedicação das pessoas para querer ajudar o Dumbo, né, ali, né, da metade para frente, para é sempre tratando bem o Dumbo, né, mas principalmente quando leva a mãe dele embora, né? Sim, sim. Muito Esse legal. foi da época que a Disney lançava ainda a mídia física no Brasil e lançaram até aconselho você ter, Você que tem o gostou Dumbo? bastante. Infelizmente não, tem que comprar. Eu preciso Que comprar também. lançou um steelbook de metal maravilhoso. Olha que legal, Maravilhoso. preciso dar uma olhada na Amazon. Ó o Merchan! Disney, Amazon, Rico. A Eu gente vou vai, fazer a a gente vai planilha aqui precisando também de mexer novo. aqui, sem ganhar nada, mas a gente faz, não tem problema não. Nós vamos tentando. A gente tá fazendo igual o menininho da fábrica de chocolate. Exatamente, vamos tentando. Temos Somos esperança. o Ed Wood. Com certeza. Deixo para você agora a sua listagem aí. Minha parte, eu encerro com o Dumbo, cara. A gente pode falar de muitos outros, né? Vai ver o que você quer falar. Vamos falando aqui. Vamos lá. Que eu não sei se você assistiu. O Frank Sweeney, você assistiu? Não assisti. Preciso ver. O Frank Sweeney é de 84, né? Não, tem dois. Tem Tem esse dois? curta-metragem de 84, que Certo. é um curta, que depois a Disney decidiu transformar num filme. E, Hum, graças a Deus, a Disney decidiu transformar num filme chamando o Tim Burton do projeto, que né? bom. Que era dele, tudo era dele, né? A Disney falou, então vem aqui fazer o Frank Sweeney. E ele fez um filme para homenagear aí os filmes da década de 30, Puta, né? os clássicos. Muito bom. Drácula, Homem Invisível, Frankenstein, tanto que os animais de estimação, né? Hum, Filme, eles são transformados aí em monstros dessa época dos monstros da Universal. Tinha os pôster que saiu muito legal, né? Do que Frank legal. Sweeney como Não, Frankenstein, lembrando o pôster do Frankenstein, o do gato que vira o Drácula, fizeram um pôster do hamster que é a múmia, que legal. igualzinho o pôster da múmia, né? É Depois recente esse filme, então. esse filme é mais recente, sim. Deixa eu ver o ano dele aqui para vocês, para falar certinho. Cara, passou desapercebido pra minha pessoa. Frank Winnie, ué, vivendo e 2012. aprendendo, né? E convivendo. É de 2012, Frank 2012 é Sweeney. recente. Mas Conta a história de um garotinho que amava muito seu animal de estimação. Bem recluso como Tim Burton, esse garotinho. Gostava só de ficar no quarto dele, com o cachorrinho dele, fazendo experiências e coisa e tal. O cachorrinho dele morreu. Aí ele tenta reviver, ele imitando a obra do Frankenstein. É bem legal. olha que O, legal. e tudo.
Outro filme muito legal do Tim Burton, acho que todo mundo deveria assistir, é O Peixe Grande. Não assisti. Preciso Filme assistir também. lindo, maravilhoso, emocionante também, tocante também. Traz a história de um pai que não era muito presente, né? Só que sempre que ele chegava, ele contava uma história muito extraordinária que não parecia real, né? Ah, E todo deixa eu te mundo interromper, por desconfiava. favor. Deixa eu te Sim, interromper. Frequine, tô ligado. Frequine é um menininho, parece o Eduardo Mão de Tesoura. Seis exato. tesouras. Que até o povo fala que é a criança, que é o Jack criança. Jack Criança. Será? Porque a logo do título é verde, se não me engano. Exatamente, exatamente. Da Não tem Disney. nada a ver com Jack criança. Não assisti, mas eu lembrei agora. Não assisti, mas eu lembrei agora. Né? Então, tem o Peixe Grande também, que traz essa história desse pai que não era muito presente, mas sempre quando voltava para casa trazia uma história muito extraordinária para os filhos. Os filhos adoravam. Legal. Bem legal o filme. Suinitude, o Barbeiro Demoníaco da Rua Flat, que é um filme O aí Barbeiro eu vi trailer, tudo, mas não cheguei a assistir. Preciso assistir. maravilhoso com o Johnny Depp e a Helena Bonham Carter. É, baseado no musical de um compositor que eu adoro, que é o Shouden, que compôs Company, compôs. Esqueci o nome agora. Company, a Floresta Negra lá com a. Qual é o nome da atriz, meu Deus? Que fez Diabo de Prada? Quem seria? A Mary Streep. Mary Streep. Mary Streep, né? Que é muito Sim. bom também. Então, adoro esse compositor. O show. Tem um documentário sobre ele no HBO Max. Conselho Preciso ver. irem. Preciso ver, preciso ver. HBO Max, ó, mais aqui, HBO Max. Outro filme muito bom, como já tem 1 hora e 2 minutos aqui para a gente encerrar, vamos Certo. fechar falando dele, é o Sombras da Noite. Isso eu assisti. Esse é muito bom. Mas... É muito bom, excelente esse filme, baseado numa novela que eu queria. O box dessa novela aqui no Brasil, como lançou lá nos Estados Unidos, em forma de caixão, tudo bonitinho, que foi a maior novela do mundo, com mais de 1.000 capítulos. Sua cara, né? O box do caixão, né? Nossa, maravilhoso. Coisa mais linda, coisa mais linda. Eu queria ter. Dark Shadows, né? Sombras da Noite. Noite. Com a história do vampiro Barnabar Collins. Barabar Comes, é ele mesmo. Mas esse Que filme volta, né? maravilhoso. Que volta e tem a família lá, né? Traz a Michelle Pfeiffer de novo, com o Tim Burton aí. Né? Traz. Participação do Alice Cooper. Filme Nossa, muito bom. esse filme foi demais, filme demais. Só de ver esse Cooper já vale o ingresso, cara. Foi demais. Foi demais esse Foi filme. muito bom mesmo. Muito bom. Tem Alice em País das Maravilhas, né? Aí não sei se poderia dizer também para tá encerrando o primeiro filme, principalmente, né? 2010 da Alice. Mais o primeiro filme mesmo, que o segundo, o Tim Burton, ele participou na produção do filme, ele não participou como diretor. Não faz Ele continuações, não né? Você falou, né? Ele não curte fazer continuação, então ele ficou na produção só do filme. Manteve a estética dele, tudo, do primeiro filme, mas focando mais no primeiro filme, ele fez uma atualização no Alice da País das Maravilhas, né? Sim. Fazendo ela uma menina adulta, que está se descobrindo também, né? Teve a descoberta dela quando era criança, para passagem para adolescência, esse filme ele faz a adolescência para a vida adulta, né? E cai no mundo da Alice de novo, para ela se redescobrir de novo, né? Como uma pessoa íntegra, livre, de fato. Sim, né? Passar por todas aquelas provas, né? Sim, outro filme que traz aquela questão da essência, né? Buscar a sua essência, buscar o autoconhecimento, né? De novo. Sim, também uma questão de você, né? Ter confiança, né? Porque ela se mostrava muito insegura em certos momentos, né? Uhum. E aí ela vai resgatando, né? Essa coisa da autossegurança, né? De ser uma pessoa segura, firme.
Isso trata também muito nesse filme, né? E também não desconsiderar aquilo que é estranho aos nossos olhos. Os gordinhos, né? A rata doida, o chapeleiro maluco. São pessoas boas no fundo, né? São pessoas O boas. gato. Olhar para a atitude das pessoas. Sim. Mais do que para o superficial, né? Sim. E isso fica claro porque temos a imagem que é esquisita da Rainha Vermelha, e ela é totalmente má. Sim, totalmente má. Totalmente má. Acho que é isso aí, né, meu amigo? É isso. Muito bom. Gostei muito de fazer esse podcast hoje. Que legal, também gostei. Tem outros filmes do Tim Burton que a gente podia falar, mas aí é filme demais, ficaríamos umas 4 horas. A gente faria um DC Fandom aqui. E nós vamos falar sobre esse fandom essa semana também. Nós assistimos ontem, né, Vini? Vamos colocar os principais ali pra gente trazer aqui as novidades que vem da DC. Com certeza, com certeza. Com certeza mesmo. Pessoal, sigam a gente, né? Estamos no Spotify, estamos no Anchor, estamos no Apple, né? Applecast aí, né? No podcast da Apple, entre tantos outros do Google também, sempre como o Halloweencast. Então vai lá, siga a gente, ouça, dá essa força, compartilha. Tem também o nosso Instagram em Halloweencast1 também. Tem o meu, né, Instagram, Rodolfo Marito Salvador. Passa o seu, Vini. Meu Instagram é Vinícius Diniz Rosa, só que o meu Instagram ele é privado das pessoas, eu deixo mais para quem eu conheço mesmo. É o meu também. Mas se aparecer alguém querendo seguir, eu vou abrir uma... Fala que assistiu. Fala que é do Halloweencast. A gente vai lá e adiciona. Canal do YouTube, Vini? Canal Asas do Medo. Canal Asas do Medo. Boa. Pessoal, é isso aí. Hoje é um domingão, né? Dia 17. A todos aí uma ótima semana. Para você também, Vini. Vamos aqui trabalhando para trazer as coisas da Fandom para vocês a descer. E aí vai ter música. Eu vou avisar. Hoje eu vou deixar na íntegra especial de Halloween, especial Tim Burton. Vou deixar na íntegra 2 minutos e 36 de música. Feito? Aí vocês vão ter que adivinhar qual que é a música. Então aí, forte abraço, meu amigo. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, que eu não sei o horário que vocês estão escutando esse podcast. E é isso aí, vamos para a música. Vamos, agora.